Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Climba. Eu sou Luísa Lessa, especialista em e-commerce e host do podcast que explora as melhores práticas e estratégias no mundo do e-commerce. Pod Climba, escalando sucesso do seu e-commerce. E o convidado de hoje é Diego Rocha, com bacharel em administração e especialização em gestão comercial na FGV. Diego conta com a experiência de mais de 18 anos na área comercial, atuando em empresas renomadas como Toyota, como a Imes Industrial e, claro, hoje atuando como gerente comercial aqui na Climba. E hoje vamos falar como a área de vendas ela pode ser um diferencial gigantesco no mundo do e-commerce. E se você vende online, fique com a gente nesse episódio. Diego, seja muito bem-vindo. É um prazer gravar um podcast contigo, principalmente para a gente estar no dia a dia, né, trabalhando juntos. Então, muito bem-vindo a esse episódio. Bom, o prazer é todo meu, né? É uma satisfação estar aqui presente no podcast, né? Falar com a nossa audiência e também falar com você. É muito importante, a gente vai falar bastante insights comerciais que com certeza vai contribuir para a nossa audiência. Com certeza. E, Diego, vamos para o que interessa começar de fato esse episódio. E tu com essa trajetória de mais de 18 anos em experiência comercial, como que começou isso? Como que teve esse negocinho assim de venda, sabe? Esse comercial lá no início. Como que... Conta pra gente como é que foi isso. Bom, bacana, legal. Bom, essa paixão, né? Realmente ela nasceu lá atrás, né? 18 anos atrás. E eu já estudava administração, né? E eu realmente queria me encontrar na vida. E eu comecei a conversar com muitos amigos que trabalhavam na área comercial e eu via que eles se davam muito bem. Então, naquele momento, né, eu fui convidado para trabalhar numa empresa que ela estava em ascensão, que era a Imes, e logo em seguida eu iniciei realmente em cargos iniciais, né, fui trabalhando como auxiliar, como ajudante, depois eu fui indo para supervisor, coordenador, e foi uma jornada muito bacana, porque a empresa foi crescendo, né, e eu fui crescendo junto com a empresa. Isso também me proporcionou visitar todo o Brasil, visitar diversos clientes em várias regiões, conhecer várias culturas, e isso cada dia foi aumentando essa paixão por ajudar o cliente. Então sempre que a gente ajudava o cliente, fomentava uma venda e o cliente saía satisfeito, né? E conseguia ter um ótimo resultado, isso era muito prazeroso. Então isso acabava instigando fazer a diferença na vida das pessoas. Vendas tem esse poder de proporcionar. E é muito bacana porque nosso dia a dia, né, na área de vendas, nunca é um dia como o outro. Então todos os dias todos os dias acabam sendo diferentes, né? E a gente vai sempre contribuindo para a vida do nosso cliente. E é muito legal, né, esse ponto, porque a gente sempre faz o melhor para o cliente, né? Então o nosso foco sempre foi exatamente isso. É muito legal isso, porque essa questão de ser sempre diferente é porque os problemas, na sua grande maioria, são problemas diferentes. Cada empresa ela vai ter uma certa dificuldade, um problema, e aí a gente tem que realmente se adequar e encontrar uma solução para ajudar, né? Então eu sinto muito isso também, assim, de a gente estar numa rotina às vezes diferente, fazendo a mesma coisa. Eu acho que isso que acaba sendo um grande diferencial nessa área mesmo, né? Citando um pouquinho da própria área comercial, mas acaba também sendo algo muito importante que a gente tem no nosso dia a dia dentro da Climba, né? É que a gente se apaixona pelo problema do cliente. E com isso a gente sempre vai buscar uma solução para o cliente. Então isso é primordial. E quando a gente encontra uma solução, isso é muito benéfico, né? Porque acaba contribuindo muito para a saúde da operação do cliente também. Então, se apaixonar pelo problema com certeza é um fator decisivo para a gente encontrar uma solução e, claro, buscar processos que vão contribuir para uma melhoria contínua. Isso é muito bacana. E, Diego, se a gente fosse olhar, assim, com base nessa tua bagagem que tu vem ao longo desses anos, claro que a gente sempre vai estar solucionando o problema. É isso que a gente busca e como vendas em si, né, muito isso. Mas se a gente fosse olhar para essa tua trajetória, para a tua bagagem, durante esses anos que muita coisa foi mudando. Apesar de a gente sempre buscar uma solução, no decorrer a venda ela sempre, nunca foi do mesmo jeito, sempre foi diferente. Durante essa trajetória, o que mais mudou, assim, na tua percepção? Bom, tem uma própria frase do Thiago Conser, que é um dos gurus de vendas no Brasil, né? O que ele fala, o que ele cita, né? Que me apresente um bom vendedor que estudou como médico que vou encontrar um milionário. Então, em vendas é muito importante esse estudo. E o que aconteceu nos últimos anos, né? A digitalização comercial ela acabou, na verdade, mudando muito o fator comercial.
Então veio os canais digitais, né? Então os vendedores eles precisam estar se atualizando, então esse é um ponto muito importante e crucial. E com isso, né, a jornada de compra do cliente também não é mais linear. Então é um ponto extremamente importante. Então o vendedor ele precisa sempre estar buscando qualificações, né, para que ele consiga entender melhor o que o cliente está buscando, né? Então isso é crucial nesse momento. E claro, eu não só tanto em vendas, mas em qualquer área, quando a gente olha, por exemplo, para uma empresa, principalmente quando a gente fala de e-commerce em si. Eu acho que toda área, ela precisa sempre estar sendo buscado conhecimento para que a gente consiga ter melhores resultados, né? E falando muito de buscar isso, de estar sempre se atualizando também, porque de certa forma é isso, a gente percebe muito que agora, né, vem muito assim a questão do Inside Sales, que vem transformando ao longo desses anos. E aí eu queria justamente te perguntar como que foi essa transição para ti também, porque o que acontece, né, hoje na Klimber é muito Inside Sales, né, e aí tu vem de um cenário onde tu tava muito no modo presencial, muito lá a venda lá acontecia muito também na própria loja, no físico. Como que essa transformação, assim, como que foi isso pra ti também? Bom, com certeza foi desafiador, mas ao mesmo tempo instigante, né? É uma forma de aprendizado sempre contínuo, né? Então isso é muito importante. Eu sou daquele tempo, né, que realmente a gente viajava muito, a gente visitava o cliente, né? E talvez quem é um pouco mais antigo vai lembrar, né? A gente usava muito o mapa 4 rodas, né? Então depois veio o GPS, depois veio os aplicativos agora de mobilidade que acabam ajudando muito, né? E junto com essa modernização dos canais digitais, né, veio o Inside Sales com muita presença também, né? E o Inside Sales muito bem estruturado, ele vai proporcionar, né, para a empresa um ótimo, digamos assim, uso das ferramentas disponíveis. Então, um próprio e-mail personalizado, um próprio WhatsApp, né? Um próprio CRM muito bem estruturado. Então, tudo isso aí acaba contribuindo. Por quê, né? Hoje, na verdade, se o cliente está digital, o vendedor também tem que ser digital. Então, o vendedor ele precisa também estar sempre antenado a isso. Então, hoje, quando o cliente vai nos procurar, né, ele já tem basicamente 80% de conhecimento sobre o produto, sobre a ferramenta, sobre a aplicação. Só que o papel do vendedor ele é extremamente crucial nos outros 20%. Porque é o vendedor que vai realmente fazer a diferença. Esse 20% ele acaba sendo muito importante e contribuindo sim para um fechamento e por entregar a melhor solução para o cliente. É que entra até naquela questão assim, né, de quando, eu vou pensar em Inside Sales, será que eu tenho que fazer menos contato, porque o cara ele já talvez já vai comprar meio que sozinho, e não é bem isso, né, não é nada disso, na verdade. Porque a gente tem que estar sempre personalizando, como tu comentou, né? Bom, a ferramenta do Inside Sales, né, que é, digamos assim, a estruturação da venda interna, né, é pelo contrário, né, uma ótima cadência muito estruturada, ela vai realmente atender às necessidades do cliente. Então, hoje existem mecanismos para isso, né, que é realmente a estruturação do setor, através de STRs, BDRs, closers, né, e depois, claro, o pós-venda, né? A jornada do cliente, ela só realmente começa depois que o cliente comprou. Então, ali depois tem muito, na verdade, conhecimento por trás disso. E hoje também se fala muito sobre o funil de vendas, né? E dentro do Inside Sales, tem uma metodologia chamada funil ampulheta, que nada mais é do que isso, que é qualificar o cliente, trazer o cliente, né, para uma conscientização e um fechamento, né? Só que depois tem toda a jornada do cliente trabalhando ele para continuar, né, oferecendo soluções, trabalhar a parte depois de upsell e cross-sell, então tudo isso o Inside Sales também ele acaba ajudando. E como que tu acredita, Diego, que esse modelo ele pode ajudar os donos de e-commerce a venderem mais nas suas lojas virtuais? Bom, acho que tudo passa, né, por um CRM também estruturado, por uma automação de processos, acho que isso também ela é importante, ela vai fazer a diferença também, aliado, né, a ótimas ferramentas também comerciais. Por exemplo, a venda assistida ela é o futuro realmente operacional do e-commerce. Então isso vai também fazer a diferença. Por quê, né? A partir do momento que a gente está lidando com o cliente, é muito importante também que o cliente se sinta muito bem atendido. E o que faz a diferença para isso acontecer? Por mais que a gente vive no mundo digital, a gente vive
com tecnologia, ainda existe uma carência da humanização. Então, com ferramentas atreladas, né, por exemplo, a ferramentas boas de CRM, essa humanização, ela acaba sim fazendo a diferença. O papel do vendedor ainda é extremamente importante para isso, porque o vendedor ele precisa entender, se conectar, né, para oferecer a melhor solução para o cliente. Então esse é um ponto muito importante. Até porque a gente vê acontecer muito, né, Diego, até nos leads que a gente acaba entrando em negociação, que muitas vezes o dono de e-commerce ele tem a percepção de que ele vai colocar o e-commerce, ele vai colocar lá uma loja virtual e ele não precisa de nenhum vendedor, vai vender sozinho, né? E não sei se é o seu caso, dono de e-commerce, se você tem essa percepção de que o seu e-commerce vai vender sozinho, mas não é bem assim, né? A gente precisa ter esse contato mais próximo, como tu mesmo comentou, né, Diego? E fazer essa personalização. Porque é no básico que às vezes a gente perde uma venda. Que às vezes a gente deixa de vender um produto. Por quê? Vamos pensar no seguinte cenário, né? Coloca lá um monte de produto na loja virtual e aí deixa lá. E aí vai um consumidor na loja virtual e clica no botão do WhatsApp, cai no WhatsApp. E aí leva meio período para responder. Leva 3 horas para responder. A pessoa que tá olhando, que ela tomou a ação de chamar no WhatsApp, ela quer comprar aquele produto na hora. Aquela hora. E aí, se a gente perde esse time, a gente perde a venda, porque é difícil. Porque pensa assim, vamos pensar num cenário onde a gente tá saindo de casa, tá indo pro trabalho, chegou no trabalho, rapidamente a gente viu alguma coisa, chamou ali pra logo já responder, às vezes quer resolver antes de iniciar, né? Às vezes na rotina do dia a dia, assim. Cara, se não responder naquela hora, já era. Porque durante o meu dia todo vai aparecer 1000 e outras coisas pra mim ver, pra mim resolver. E aí acaba perdendo justamente isso. Então é muito legal essa questão da ferramenta que tu comentou. Até porque o Vendas Tira, se você ainda não conhece, é uma ferramenta nativa da Klimba hoje, onde o vendedor ele tem uma tela que ele consegue cadastrar esse pedido e ali ele vai dar desconto no produto individual se ele quiser, no carrinho por completo, ele consegue trabalhar o desconto em frete. E isso ele vai fazer o quê? Ele vai gerar esse pedido e compartilhar um link com o cliente, já mandando pronto. O cliente só vai fazer o quê? Efetuar o pagamento. Então essa facilidade acaba gerando também até mesmo um comprometimento, né, Diego? Sim, o cliente ele acaba se sentindo melhor atendido, né? O que acontece? Essa ferramenta ela é muito bacana porque é realmente um paralelo, né, do antigo com o novo. Antigamente se tinha, por exemplo, um televendas, um telemarketing tradicional, né? E hoje em dia, com as próprias ferramentas que se tem hoje, né, falando WhatsApp Business, falando também da presença das redes sociais, também é muito importante, porque as redes sociais elas acabam fazendo o quê? Gerando público, né, para os e-commerces, né? A gente vive no Brasil, que é o país da influência, dos influenciadores, né? Então isso é muito importante. Eu falo muito isso, né, que é importante você ter uma sustentação, né, que não adianta de nada você encher um balde furado. Então, a partir do momento que você gera público, né, para o teu e-commerce, para os teus canais digitais, ter uma ferramenta que dê a sustentação é muito importante. E a partir do momento que você tem um televendas trabalhando um WhatsApp Business inteligente, ele vai se conectando com o cliente. E a partir do momento que ele se conecta, né, ele consegue entender mais as necessidades do cliente, ele consegue fazer uma venda mais assertiva, né, e esse cliente acaba, na verdade, virando um fã. Então aí consegue se trabalhar a recorrência, que é um outro ponto, né, que a gente na verdade também bate muito na questão do e-commerce também, né? Então é muito importante trazer novamente o cliente, né, para sua página, para o seu e-commerce, para que ele compre mais, né? E ele comprando mais, ele acaba fidelizando, ele acaba fazendo indicações, né? E ele vira um fã também da marca, né? Com certeza, é porque essa primeira experiência que vai ser gerada com ele, de alguém personalizando isso, alguém atendendo, vai fazer ele voltar. Porque a gente sabe como é que é. Se a gente é bem atendido num ambiente, principalmente quando a gente vai comprar um produto, às vezes a gente não lembra o nome da pessoa que atendeu a gente, mas a gente fica, cara, aquela loja lá foi bom comprar. Eu ia comprar tal coisa e aí eles me convenceram a comprar uma outra que fez muito mais sentido. Porque às vezes acontece do que, eu quero determinado produto. Mas às vezes não é aquele determinado produto que vai de fato resolver o meu problema. Tem isso também, né? Ou às vezes, eu quero comprar, sei lá, um tênis e aí aquele tênis que eu tô pensando que é pra correr, para iniciante talvez não faça tanto sentido. Então o vendedor ele vai ter o entendimento e vai acabar personalizando isso. E aí gera aquela recompra, né? Porque, de certa forma,
tendo essa venda mais consultiva, mais próxima, nas outras vezes o cliente ele nem vai procurar pelo vendedor. Às vezes ele vai comprar sozinho, porque também tem a questão da segurança, né? Bom, Lu, muito bacana essa tua colocação, né? Tem um livro do Kotler chamado Marketing 4.0, que ele fala exatamente, né, sobre essa questão da jornada de compra do cliente, né? Desse poder, né, que nós, na verdade, temos como vendedores de fidelizar o cliente, né? Fazer realmente que ele volte a partir do momento que a gente entende, né, as necessidades reais, e a gente produza, né, uma experiência personalizada para ele, né? E tem um outro ponto também que acaba contribuindo muito para isso, que é o quê? As próprias redes sociais também. As redes sociais, elas vão ajudar o quê? A evidenciar a marca, né? E trazer clientes mais prontos, né, para comprar, por exemplo, no nosso e-commerce. Então, esse trabalho em conjunto, né, dos canais digitais, eles são extremamente cruciais para que o cliente venha mais pronto para compra, que é o famoso 80%, né? E daí depois o 20% o vendedor, ele tem que estar apto, né, para estar convertendo. E até esses pontos que tu citou, né? Então, pelo que tu me trouxe, até trabalhar um pouco mais as redes sociais acaba ajudando. E aí, a pergunta é, né? Se o vendedor, ele trabalhar mais a rede social, acaba gerando mais confiança para ajudar o time de vendas a ter melhores conversões no e-commerce? O vendedor tem esse poder, né, deles trabalhar a parte consultiva. Então, isso vai gerar conhecimento para o cliente dele. Então, vai trazer o cliente mais pronto, digamos assim, para uma compra, né? Então, no meio, digamos assim, de turbilhões de coisas, né? Então, a partir do momento que o vendedor trabalha, né, algo mais específico, algo mais personalizado, algo mais entendendo a necessidade do cliente, acaba ajudando muito. Legal. E, Diego, se a gente comentou bastante sobre essa jornada de compra do cliente, né? E desde que tu começou em vendas, que tu teve essa trajetória de estar conhecendo o Brasil todo, como que tu percebe essa mudança, né? Do que mudou na jornada do cliente? Tem uma percepção, tem algo que mais chama atenção nessa virada de chave? Bom, hoje o cliente ele é impactado de várias formas, né? Antigamente a gente, na verdade, só tinha TV aberta com a TV Globo e assim vai, né? Hoje em dia tem as redes sociais, né? O próprio Instagram, TikTok, YouTube. Então o cliente ele acaba buscando muito mais fontes de pesquisas, né? Então ele acaba sendo bombardeado também por várias informações, às vezes positivas e negativas. E hoje ele também tem a autonomia, né? Para fazer uma autoanálise do que é bom ou ruim. Então isso acaba sendo um fator determinante nas vendas. Então, a partir do momento que você acaba trabalhando, né, esses canais de uma forma inteligente, né, você acaba captando os melhores leads, vamos falar assim. E os melhores leads é os que vão converter melhor. Até também falando um pouquinho sobre isso, né, é muito importante dentro de uma estruturação de e-commerce o atendimento físico também, junto, na verdade, com o melhor atendimento online. Então, o que a gente fala, por exemplo, que é um e-commerce ideal? Aquele que ele tem um ponto físico, onde ele consegue atrelar esse ótimo atendimento físico no atendimento online. Que daí seria o quê? Juntamente também com as redes sociais, o omnichannel, né? Então, o cliente ele acaba vindo de vários canais. Então, se você consegue proporcionar o ótimo atendimento no físico e também isso dentro do online, acaba sendo um diferencial competitivo muito importante. Até porque o cliente, vamos pensar no consumidor em si, né? O consumidor, ele pode ter diversos comportamentos, porque é isso que tu comentou. Às vezes ele tá sendo bombardeado de informação. Aí ele passa lá na rua, vê a vitrine da loja, daí ele vai pro site dele, começa a pesquisar lá no Google o produto, começa a ter várias, daí começa a receber anúncios também, porque daí não é só a pesquisa dele, se tem um tráfego lá em cima, ele começa a receber aqueles anúncios. E às vezes ele compra o produto e não necessariamente ele quer receber em casa, às vezes ele quer retirar na loja física. Às vezes ele compra no WhatsApp e quer receber em casa, ou às vezes ele compra no e-commerce e quer receber pela transportadora. Então, isso acaba influenciando justamente por conta disso, né? Um consumidor, comprando produto de um mesmo segmento, de uma mesma loja, ele pode ter diversos tipos de comportamentos. Exatamente, é o omnichannel, né, na prática. Então, por isso que é muito importante, né, ter uma plataforma, né, que dê a sustentação, né, para que consiga ofertar, digamos assim, essas ofertas personalizadas para o cliente. Então, isso acaba sendo um fator muito importante. Com certeza. E até para você, dono de e-commerce, tá? Algo bem legal que a gente consegue fazer na própria plataforma é cadastrar tanto transportadora, como, por exemplo, tem a loja física, mas tem motoboy. Consegue cadastrar um motoboy.
Agora eu quero cadastrar uma entrega própria, que tem entrega própria. A gente consegue cadastrar, dá para configurar os CEPs. Então, eu quero que até determinado CEP atenda aquela entrega própria. E aí, dali para frente, não atenda mais. Então, a gente tem algumas personalizações nesse sentido e que acaba ajudando justamente nessas frentes, que é tanto físico como online, e casar muito bem isso. Porque casando muito bem isso é onde se tem resultados. E aí consegue, né, ter um pouco mais de colher esse fruto que muitas vezes se tem a esperança de colher no e-commerce, de fazer o negócio funcionar. Então acaba tendo muito mais resultado também. Pode ser uma oportunidade a mais de vocês atenderem melhor e principalmente às vezes ter um frete mais rápido, mais barato e assim vai. Então isso é muito bacana também. E Diego, falando bastante dessa jornada de compra, né? A gente teve essa transformação do varejo migrando realmente para o digital. Isso vem fortemente acontecendo a cada ano, cada vez mais e de forma muito massiva, né? E aí, quando a gente pensa de como era o tradicional e trazendo para o online, tu tem alguma coisa que tu acha assim, que levou essa transformação de forma mais rápida, que acelerou isso? Bom, não tem como a gente, na verdade, esquecer da pandemia, né? A pandemia ela foi um ponto extremamente crucial, ela acabou acelerando muito esse processo da digitalização. Então foi um momento, né, que a gente só podia comprar online também, né? E ela acabou basicamente obrigando vários comércios, vários varejos, né, a se digitalizar, né? Mas depois da pandemia, pelo contrário, todo mundo achou que o segmento ia estagnar, mas ele continuou crescendo e ele é um segmento que ele cresce ano após ano, mês após mês. Então, por exemplo, pegando até alguns dados, né, próximos, a gente passou agora por Natal, por Black Friday, né? Os números do mercado, do e-commerce, eles cresceram nesse período 20%. Enquanto o varejo tradicional de shopping center, por exemplo, cresceram na casa de 3 a 4%. Então isso demonstra, né, que o setor está pujante, ele está em constante crescimento e ainda ele tem muito por desbravar. Pegando também um outro número muito interessante sobre o setor, enquanto, por exemplo, 80% dos americanos compram online, no Brasil esse número chega em torno de 40%. Então, o que isso quer dizer, né? A gente ainda tem muito mercado, né, pela frente, muito mercado para se explorar também, né? Por mais que já seja um mercado muito importante, né, para todo mundo, ainda dá para, por exemplo, o varejo tradicional se digitalizar, né? Então, esse talvez seja um momento estratégico, né, para surfar essa onda, né? Para realmente sair do analógico e digitalizar a sua operação. Sim, com certeza. Até porque cada vez mais vai acontecer isso. E o cliente ele quer facilidade. E às vezes a facilidade não tá entre eu sair de casa, estacionar meu carro, ir na loja física e comprar o produto. Às vezes ela tá de fato no online. E aí tem a questão não só de quem ainda não tá vendendo, né, passar a vender online, mas até mesmo quem já tá e precisa estar se estruturando de formas diferentes. Porque muitas vezes uma estrutura não consegue atender, né, entregar uma solução por completo para aquele cliente, ou, né, várias outras coisas que pode vir estar acontecendo. E se a gente fosse, né, olhar muito para nossa rotina aqui, Diego, também na Klimba, né, tu que tá à frente com vários e vários empresários, donos de e-commerce que muitas vezes acabam querendo sair do físico, e não sair porque vai fechar o físico, mas querendo começar a fazer essa migração do físico para o online. Quais são os principais erros que tu acaba vendo que esses donos de e-commerce às vezes cometem em buscar uma plataforma ou até mesmo fazer essa migração para o e-commerce? Bom, Luiz, é muito importante a tua pergunta, né? Um dos erros que a gente vê que as pessoas mais cometem é na escolha da plataforma. A escolha da plataforma certa, né? Ela vai ser crucial, né? Para sustentar esse crescimento a médio e longo prazo. Entrar dentro do mundo do e-commerce é extremamente importante porque o varejo está mudando, né? Como a gente viu, a jornada de compra do cliente não é mais linear, e você tendo uma presença online, você vai estar 7 dias por semana, 24 horas por dia, e poder vender para o Brasil todo. Então esse é um ponto crucial. Ter uma certa verba, né, para investir no e-commerce também é importante, porque você vai precisar, né, ter um time, você vai precisar ter pessoas capacitadas e também um investimento em marketing, né? Que isso vai também proporcionar um retorno mais rápido. De contrapartida, esse investimento inicial ele vai ser diluído no decorrer do tempo e o e-commerce ele vai permitir o quê? Uma escalada muito rápido, né? Enquanto um varejo tradicional, infelizmente isso acaba não acontecendo.
Agora, o e-commerce, né, você pode realmente chegar, né, onde você jamais imaginava com o teu varejo físico. Então, isso é muito importante. Ele abre portas, né, para o mundo. E até o que a gente pode trazer muito mais aqui, né, Diego? Tu comentou sobre a questão da plataforma como estrutura, tu comentou sobre o próprio time estar preparado e até mesmo em questão de investimentos, né? Mas principalmente para quem está tomando essa decisão agora, é importante saber aonde vai investir também, né? Em qual estrutura. Porque o que acontece muito, né? Um erro que pode acontecer é às vezes olhar para o físico e não colocar um sistema RP integrado também. E aí, não ter um sistema RP integrado, isso pode gerar furo de estoque, isso pode vender produto que não tem, isso pode acontecer de não emitir nota fiscal e aí ter que fazer tudo manual, e aí a pessoa que vai fazer nota fiscal manual errar endereço, errar nome de cliente, e aí começa a se gerar um desafio que não era necessário, que não precisava. E que aí muitas vezes isso acaba também desanimando o lojista do outro lado, né? Então, acho que coisas nesse sentido a gente pode trazer um pouco mais, até para que quem está assistindo, quem está nessa tomada de decisão, né, e está nos acompanhando aqui, consiga evitar. Esse é um ponto de partida que nós aqui na Klimba, né, a gente, desde o primeiro momento, né, a gente já fala a importância da integração, né, a integração com o sistema RP é muito importante para a gestão de estoque, para a impressão de nota fiscal, para a impressão de etiqueta e outros atributos mais, né. Nós, por exemplo, a gente tem integração com mais de 70 RPs, né? E a gente acaba conscientizando realmente o cliente da importância, né? Então, esse com certeza é um pilar muito importante para essa sustentação. Sim, e não só isso, mas tu comentou também sobre essa questão do investimento, e aí principalmente tu linkou a parte do marketing, é que no projeto como um todo isso tem que estar dentro do previsto, né? Porque não é simplesmente colocar uma loja virtual e colocar os produtos para dentro, ter um sistema RP integrado e deixar lá que vai dar tudo certo. Não, tem que ter isso, né? Porque inicialmente o fluxo, o tráfego de visitas que tem ali, ele é muito pequeno, na sua grande maioria. De forma orgânica, é médio e longo prazo. Então, isso acaba sendo importante também já estar mensurado nessa decisão para que consiga, né, fazer realmente o projeto alavancar. E aí isso é legal a gente trazendo e lembrando, porque é nesse momento inicial que muitas vezes se tem uma decisão errada de qual ferramenta utilizar, aonde vai investir, e aí isso gera lá na frente depois até um descontentamento, né? Porque não tem um alinhamento de expectativa, não tem... Gera, porque aquilo não gerou o resultado que se imaginava inicialmente. Então esses são pontos bem legais que a gente vai trazendo, e se você realmente está nessa decisão, é importante olhar para isso. Bom, esse ponto do investimento ele é importante no sentido do retorno do próprio retorno, né? Então, se eu quero um retorno rápido, eu no primeiro momento eu acabo investindo um pouco mais. Agora, se eu quero um retorno para médio e longo prazo, eu acabo, na verdade, diluindo mais esse investimento do marketing, né? Mas ele é importante. Eu gosto muito de fazer o paralelo, né, com a loja física, né? Então, você abrir uma loja física, você precisa fazer um anúncio numa rádio, você precisa fazer como era feito antigamente, né? Ou um próprio anúncio no jornal da cidade. Enfim, as pessoas precisam ficar sabendo que você está naquele ponto físico, né? E no online é a mesma coisa. Então, a partir do momento que você faz investimentos mais massivos, o seu retorno vai ser mais rápido. Agora, se você faz investimentos programados, o seu retorno ele vai sendo também diluído no decorrer do tempo, né? E assim também como abrir um e-commerce, também faço o paralelo com o meio físico, né? Qual que é a grande sacada, né, que eu acho do e-commerce, né? Que você tem, por exemplo, uma loja física. Então, se você, na verdade, quer vender online, na prática você vai montar o e-commerce e você vai usar o seu estoque físico para você vender online. Claro, com a integração funcionando ok. Que isso também é um ponto bem importante. Agora, se você tiver uma loja, né? Vamos lá, eu tenho uma loja em São Paulo. Agora eu decidi que eu vou abrir, por exemplo, uma filial em Campinas. O que vai acontecer? Eu vou precisar achar um ponto, eu vou precisar pagar o aluguel, eu vou precisar pagar o alvará, eu vou precisar investir em equipe, eu vou precisar investir, por exemplo, numa fachada muito bonita, né? Eu vou precisar investir em estoque, que talvez aí seja um dos pontos mais pesados também, né? E depois ainda vou ter que investir em propaganda para trazer clientes para minha loja, né? Enquanto o e-commerce não tem, por exemplo, toda essa oneração. Você simplesmente consegue colocar o teu estoque físico para você estar vendendo online. De uma forma integrada, né? Que ele funcione perfeitamente.
E para quem ainda, nessas empresas que demoraram a migrar para o digital ou que ainda não fizeram isso, acabaram perdendo espaço. Isso a gente sabe, né, que é tempo que não dá para recuperar, não volta mais. Mas se a gente fosse trazer hoje, né, para quem ainda não fez isso, o que hoje pode ser feito para tentar recuperar, que não vai bem recuperar, né? Mas o que essa pessoa ela pode fazer agora de imediato para tentar correr atrás do que foi perdido? Bom, esse é um ponto bem legal porque, ou seja, tempo, né, eu acho que é o nosso principal ativo, né? Então, isso é importante. E quem perde tempo, perde dinheiro. Eu acho que eu, nesse momento, né, recomendo, né, a quem não está no digital, ir para o digital, né, procurar uma plataforma, né, para construir, para ajudar a digitalizar, né, sair do analógico. E nesse momento, né, investir. Realmente é um ponto que requer investimento, mas os retornos, né, são muito promissores. Bom, isso que tu comentou, né, Diego, de investir, de realmente dar esse pontapé é importante, principalmente para que consiga se estruturar, até porque tem bastante tempo pela frente, 2025 só tá começando e dá para fazer bastante coisa ainda. Só que, claro, eu quero trazer aqui também, né, a gente já conversou um pouco sobre para quem não tá, quem já tá iniciando ou para quem ainda não tá. E quando a gente já fala para quem já tá um pouco mais inserido também no próprio e-commerce, né? E não só no e-commerce, porque a gente tá aqui fazendo um misto, né, do varejo tradicional com a loja virtual, com a questão do e-commerce em si. Quando a gente fala de CRM, que foi um dos pontos que tu também citou dessa importância durante a nossa conversa, o que tu acredita que é importante no CRM? Que, tipo assim, o dono de e-commerce, ele tem que estar realmente olhando, tu que já teve essa trajetória como gestão, né, de equipes, o que tu acha que de fato é importante estar analisando, assim? Bom, eu vou respondendo a tua pergunta com o que você falou por último, equipe, né? Eu acho que inicia aí. A formação de uma boa equipe também faz toda a diferença, né? E uma boa equipe, o que ela vai fazer? Ela vai fazer também uma ótima execução de um CRM. E uma ótima execução de um CRM parte de uma premissa muito básica, né? Que é o input, a alimentação do CRM. Então é muito importante que o CRM seja alimentado de uma maneira eficiente, porque essa alimentação vai proporcionar, né, que o vendedor depois consiga, né, dar continuidade no atendimento de um cliente. E um bom CRM, ele vai trabalhar com níveis de etapas. Então, todo cliente que acaba entrando dentro do CRM, ele tem uma jornada inicial que é frio. E são essas ações, essas etapas que o vendedor vai executando, que ela vai sair de frio para morno e de morno para quente. Então, vai flutuando dentro dessas etapas, né? Então, esse contato constante com o cliente, essa alimentação do CRM, juntamente com os follow-ups, né, que são os retornos com o cliente, são extremamente importantes para chegar no final do objetivo, né, que é vender, né, o que o cliente realmente está buscando. E isso se dá, essa ferramenta, para vendas mais complexas ou nem tanto? Para quem está acompanhando aqui saber. Bom, isso na verdade serve, né? Bom, até para venda desse copo, né? Até para uma venda mais complexa, né? Porque lembra que eu comentei, é importante a gente entender, atender e se conectar, né? Então isso faz muita diferença para realmente vendas com grande complexidade e com baixa complexidade. Legal. E é importante isso, porque muitas pessoas às vezes não estão ainda utilizando o CRM como ferramenta, né, no setor de vendas. E Diego, com certeza, durante toda essa tua trajetória de mais de 18 anos de experiência em vendas, fazendo gestão de equipe, teve algum momento no qual vocês não tinham CRM, foi implantado um CRM? Como que foi essa experiência, assim? Bom, eu já, né, como eu tenho bastante anos de experiência, eu vivi o com e o sem, né? E realmente sem a gente trabalhava perdidos, né? A gente não conseguia conectar, né, vendas com os clientes, a gente não conseguia entender a necessidade dos clientes, então era muito difícil trabalhar sem um CRM. Mas isso mais porque não se tinha informação ou porque a ferramenta ajuda a lembrar de fazer um follow-up? Por que era mais difícil, assim? Legal. Por quê? O CRM você consegue centralizar, você consegue conectar as informações, porque as informações sem um registro, né, de certa forma elas não valem nada. E a partir do momento que você registra, isso vai ajudar, né, a ofertar a melhor oferta para o cliente. Porque também, de certo ponto, né, às vezes o cliente também não sabe o que ele está buscando. Então, você vai alimentando o CRM, você vai
entendendo, você vai fazendo os follow-ups, né? E vai fazendo uma venda consultiva ao cliente. E assim, para quem não tem um CRM, né, Diego, e tá nessa fase de olhar, de implementar, tu que com essa experiência já acompanhou muitos processos de implantação de CRM, acredito, qual é o maior desafio que se acontece nisso, para quem tá fazendo a gestão dessa equipe e implementando CRM? Realmente é um choque, né? É uma quebra de paradigma, né? Porque o vendedor tradicional, ele realmente ele quer estar ligando, ele quer estar fazendo reunião, ele quer estar interagindo com o cliente, né? E ele acaba sendo um pouco resistente, né? Na alimentação do CRM. Só que a gente daí tem que fazer o quê? Dar treinamentos, né? E mostrar a importância para os vendedores que quanto mais, na verdade, eles alimentarem o CRM, mais fácil e mais fluida vai ficar a venda deles. Então, realmente, a resistência ela vai existir no início, né? Só que cabe, por exemplo, aos gestores, né? Também aos proprietários das empresas, né? Eles demonstrar a importância, porque isso vai ajudar muito eles. Sim, com certeza, isso é muito importante, essa questão do treinamento, né? A gente sabe que a pessoa, quando ela é resistente, quando ela não tem um conhecimento daquilo. E aí, o que eu não tenho conhecimento, eu tenho receio, tenho um certo medo, e aí, vou deixar pra depois, né? E para quebrar muito isso, tu acredita que é só o treinamento? É algum acompanhamento mais perto com esse vendedor? Ou qual seria esse tipo de treinamento, assim, que tu acredita que talvez tu já tenha feito, que tenha ajudado muito? Bom, a gente de fato vai encontrar resistência, é isso. Mas, né, a sequência dos treinamentos elas vão ser importantes, né? Porque com isso a gente acaba fazendo o quê? A disciplina. Então, quanto mais disciplina a gente tiver, né, nessa execução, melhores vão ser os nossos resultados também. Então, isso vai dar o quê? Uma constância. E a partir do momento também que o vendedor perceber, vou pegar aquele vendedor que era resistente, né? Sim. Que ele era muito resistente a estar preenchendo o CRM, ele vai começando a preencher, ele vai vendo os resultados acontecerem, isso na verdade já vai comprovar, né, para ele mesmo que é muito bom preencher, né? E daí eu gosto de falar muito que o exemplo arrasta, né? Então você vê, por exemplo, aquele vendedor se destacando muito, o vendedor do lado percebe, por exemplo, que ele está preenchendo muito bem o CRM, opa, vou fazer igual. Então acaba, na verdade, gerando muito isso nos times. E que gera, de certa forma, para o vendedor em si, muitas vezes até uma melhor taxa de conversão. Porque se eu sei das dores, porque muitas vezes a gente pensa assim, né? Nossa, eu vou gravar as dores desse cara, tá de letra. Mas às vezes é importante fazer tópicos, porque daí numa quebra de objeção a gente consegue já puxar aquela informação do próprio CRM. Então isso acaba sendo muito bom. Tem até o Alfredo Soares que fala muito isso, né? Que tem o vendedor Nutella e tem o vendedor raiz. O Nutella é aquele que só tira pedido, né? Então, assim, cara, se tu não usar o CRM, tu só vai conseguir vender muitas vezes para aquele que tá ali, que ele já veio pronto para compra. Só que o raiz não, né? Sei lá, um exemplo de varejo. O Alfredo Soares, ele dá muito esse exemplo. Um exemplo de varejo. O vendedor que ele tá lá atrás do balcão, esperando a venda. Ele não é o raiz, ele é aquele que... Ele não tá lá atrás do balcão, ele vai lá pra frente da loja, fica vendo quem olhou a vitrine, e aí ele vai vender o produto. Ele vai trazer, ele vai gerar oportunidade naquilo. Então, acredito que o CRM, ele seja muito pra isso também. Pra ajudar nisso. Fazer com que a gente pegue uma determinada situação e gere oportunidade em cima daquilo. Que é o que muitas vezes melhora as taxas de conversão dos vendedores, né, Diego? Exatamente, porque o cliente, de certa forma, nunca vai vir pronto, né? Então, esse bom preenchimento do CRM vai realmente qualificar e, no final, né, chegar a uma solução para o cliente. Então, esse é um ponto bem importante, né? E o vendedor, né, de certa forma, ele é uma pessoa que ele precisa ter uma constância, né, aliado a uma disciplina também. Então, hoje, esses vários anos, né, que eu já trabalhei e eu presenciei vários times de vendas, os melhores vendedores, né, sem sombra de dúvidas, eram os que, na verdade, se faziam mais empatia, se colocavam mais no lugar do cliente, né, mas também eles tinham uma característica muito comum. Eles eram organizados, disciplinados, tinham constância e faziam muito follow-up. Então, ligar para o cliente é crucial, mandar uma mensagem para o cliente é crucial, fazer um acompanhamento do cliente é crucial. E, com certeza, é exatamente o que tu falou, é crucial. Porque se não tem isso, não consegue evoluir. Porque o cliente, muitas vezes, se ele não tá... Ele não vai ligar de volta. Ele vai esperar o contato do vendedor.
E assim para qualquer coisa, né? E se a gente fosse trazer, Diego, mais para essa tua experiência de vendas, tu acredita que tem às vezes, alguma história meio que inusitada, assim, que aconteceu contigo, de talvez tu não era tão ainda disciplinado, ou que não era tão assim de, cara, ir lá e fazer, porque hoje eu te conheço, eu sei que tu é muito assim, mas durante essa tua trajetória teve algum momento, assim, que tu teve alguma estrada de chave, tipo assim, nossa, acho que eu não era assim, e aí começou a evoluir, ou tu sempre já foi um pouco mais de estar ali muito próximo, de pegar aquelas oportunidades e gerar oportunidade onde não tinha? Bom, pelo contrário, eu errei bastante, né, nessa trajetória. Eu acho que isso faz parte do jogo, né? Mas é muito importante aprender com os próprios erros, né? Então, a gente errar uma vez, ok, né? Mas continuar persistindo no erro, não deve, né? Então, cada venda acaba sendo um aprendizado, né? Então, eu sempre acompanhei muito, né? Esses pontos, né? E muitas vendas que eu perdi, né? Nessa minha trajetória me trouxeram aprendizados que na próxima realmente eu não errei mais. Então, isso é muito importante, é aprender com os próprios erros. E estar sempre atento, né? Novas oportunidades, porque elas acabam surgindo muito até onde a gente nem imagina. E tem um outro ponto que é muito legal e importante na parte de vendas, que eu considero que é o relacionamento. A partir do momento que você se relaciona melhor com as pessoas, você se relaciona melhor com o teu cliente, vai ficar muito mais fácil também de você conseguir chegar a um fechamento, né? Então pense assim, você, por exemplo, tem 2 produtos. Um produto custa 10, o outro custa 10. Tem 2 empresas vendendo o mesmo produto. Sabe qual vendedor que vai ganhar? Aquele que se relaciona melhor. Então, essa parte transicional, né, eu acredito e aposto muito no relacionamento. E esse relacionamento, né, ele pode ser aplicado tanto no varejo físico quanto no varejo online. Então, era algo muito antigo, mas ele continua, digamos assim, ainda na moda, né? Então, o relacionamento ele faz diferença. Até porque são comportamentos de consumidores diferentes, né? Tem aquele que ele não quer contato com ninguém. Ele quer lá comprar sozinho, encontrar o produto e é isso aí. E tem aquele que não, que precisa dessa proximidade. Então, isso acontece bastante, né? E se eu fosse dizer para vocês que estão nos ouvindo também, né? Pensa assim, tem vários tipos de consumidores. Tem aquele que precisa do vendedor, ele quer o vendedor. Isso para ele é o que vai fazer ele comprar. E tem aquele que compra sozinho. E aí, até como dica, tá? Para aquele que compra sozinho, vocês têm que pensar que vocês têm que ter a informação no e-commerce de vocês impecável, de foto do produto, de cadastro de produto. Porque isso, além de... a gente fala que não precisa do vendedor, né? Mas pensa assim, até para cadastrar um produto lá dentro da sua loja virtual, tu precisa ter alguém que tenha o conhecimento do produto. Logo, ele também é um vendedor. Porque eu sei especificações do produto, eu sei exatamente como ele pode ser utilizado. Então, a venda ela não acontece só nessa conversa ativa, muitas vezes, do próprio vendedor, né, Diego, com o consumidor, mas lá desde um cadastro de produto. Então, isso é bem legal. E, inclusive, tá, se vocês têm o desafio, né, de muitas vezes não conseguir ter todos os produtos, porque acontece isso, né, Diego, eu tenho, vamos pensar num segmento de, sei lá, um segmento de peça de reposição. Tem muito produto para cadastrar, né? Acaba sendo um desafio para a equipe, de tu não conseguir ter a equipe engajada para engajar. Só que começa lá na ponta. Por quê? Tudo que a gente veio conversando, né, Diego, ao longo desse episódio, a gente falou muito sobre venda, sobre o vendedor tá ali, só que antes disso tem que esse produto estar exposto em algum lugar. Porque lá na vitrine ele tá exposto no varejo, no físico, né? E no e-commerce, como é que tá? E algo bem legal, tá? Que vocês podem fazer, inclusive, né, você que é cliente, às vezes não utiliza essa ferramenta ainda, a gente tem o cadastro de produto por pontuação. Que isso é mesmo para engajar o time ali a cadastrar produto. Que é o quê, tá? Tu consegue configurar essa ferramenta e aí lá tu consegue colocar assim, o cadastro de produto ele tem 10 pontos. A alteração do título tem 5 pontos. E a descrição do produto tem mais 20. E aí tu pode fazer uma dinâmica de que em tal mês, aquele vendedor, aquele que cadastra lá realmente, né, o produto também no e-commerce, que ele tem mais pontos, ele vai ter um prêmio no final do mês. Porque ele começa a se engajar, porque é um ciclo, né? O vendedor ele não consegue vender sem ter informações do produto, porque é a primeira porta de entrada. E aí, então, isso são coisas que vocês conseguem estar fazendo para engajar também a equipe, né, Diego? Bom, isso fez me lembrar uma fala, né, que é muito importante, que todos somos vendedores, né? Então, pegando, por exemplo,
Um gestor de e-commerce, né, ele é vendedor. O cara que vai cadastrar o produto, ele é vendedor, né? Trazendo para nossa realidade aqui na Klimba, né? O suporte precisa ser vendedor, o gerente de produto precisa ser vendedor, então todos nós precisamos ser vendedores. Em algum momento, né, a gente vai estar sempre vendendo alguma coisa, né? Então, a partir do momento que o próprio operador do e-commerce, ele que está cadastrando o produto, pegando esse teu exemplo, né, que ele faz isso com amor, com carinho, né, ele vai também estar ajudando, né, toda a empresa, e ele vai estar sendo vendedor, né, contribuindo, né, porque ele também está vendendo o serviço dele, né. Com certeza, isso sem dúvidas. Isso vai acontecer a partir do momento que tem um conjunto de ações e de pessoas envolvidas, porque é exatamente isso. Todo mundo vende. Tu vende a tua imagem todo dia. Então, com certeza, isso faz total sentido e é importante vocês olharem para a equipe de vocês, né, Diego? Olhar para o e-commerce como um todo, porque não é só a ferramenta, é a equipe que está por trás. Porque muitas vezes tu tem uma boa ferramenta, mas tu não tá com a equipe alinhada, não tá com expectativa alinhada, não tem um certo engajamento. Então, tanto funcionalidades vão ajudar teu engajamento, quanto a própria gestão, né? O Diego trouxe bastante exemplos aqui como gestor também, então acho que isso é um ponto muito importante a gente frisar aqui também. Tem muitos clientes, né, que eles gostam de ser ainda atendidos por vendedores, né? Principalmente em venda consultiva ou produtos mais técnicos também, né? A gente tem vários clientes, por exemplo, do segmento de autopeças ou segmentos até de bikes também, né? Que eles gostam muito dessa tratativa humanizada, né? Porque são produtos mais detalhados em termos técnicos, né? E a venda assistida, ela é o principal diferencial competitivo do futuro do e-commerce. Com certeza, até porque para o próprio vendedor acaba sendo até uma adaptação, porque ele não vai deixar de vender, e aí existe também, né? Existem cenários onde muitas vezes o vendedor do físico ele acaba indo até contra o e-commerce porque ele não recebe comissão. Não, mas calma aí, tem uma solução também, né, Diego? Que é justamente isso que tu comentou, a venda assistida ser o futuro do e-commerce é isso. É o vendedor também estar se adaptando a não só a venda no físico, mas fazer com que ele também seja um ótimo vendedor na venda online, ter uma ferramenta para ajudar ele e conseguir fazer com que aquela venda de fato se concretize. Então, acaba de certa forma sendo até uma adaptação para o vendedor que ainda não está vendendo online, que eu acho bem difícil, isso está acontecendo, mas porque ali tu consegue depois ter registro também na ferramenta, consegue saber quem foi o vendedor que vendeu. Então, assim, se o teu receio de não vender online, de não estar ajudando muitas vezes no e-commerce, é por conta de comissão, isso tem solução, tá? Dá para mapear tudo, né, Diego? Acho que é importante frisar isso, porque o vendedor tem muito isso também, né? Ele tem a sede de vender, só que ele também quer ganhar o dele, né? Todo mundo quer. Bom, essa ferramenta, ela contribui, na real, no dia a dia, né? Muito mais para o vendedor, né? Ela acaba sendo benéfica, né, para o cliente, né? Ela acaba sendo benéfica também para o gestor, né? Porque ele vai conseguir, por exemplo, ter, né, a mensuração sobre as vendas do WhatsApp, então acaba estruturando também esse ponto aí também, né? Mas oferece muito esse atendimento humanizado, né? Esse atendimento que o cliente às vezes gosta, né? Realmente dá uma afeição maior na venda, né? Com certeza. E pra gente também já finalizando, né, Diego, se tu fosse pensasse num conselho, se tu fosse deixar um conselho aqui pra quem é vendedor, pra quem é gestor, né, de equipes também de vendas, qual seria esse conselho que tu deixaria hoje? Bom, existem pilares muito cruciais, né, para uma saúde operacional do e-commerce. Então, o que eu olharia nesse momento, né? Questão CRM foi um ponto que a gente comentou bastante, né? Eu olharia para a questão de automatizações, tem ferramentas de marketing aí que consegue proporcionar, juntamente com as próprias interações nas redes sociais, porque acaba atraindo, trazendo público-alvo para o seu e-commerce também. Não tem como, na verdade, não deixar de usar, né, um ótimo televendas atrelado a ferramentas como venda assistida também. Acho que isso é um ponto importante. E também estaria muito atento, né, à IA, né? A gente está falando aí já há bastante tempo sobre isso e ela com certeza vai revolucionar o varejo. E são ótimos conselhos, né, Diego? Porque tu que já tá com essa bagagem há bastante tempo, com muita experiência, com diversas pessoas em equipes, né? Trocando equipe, trocando de empresas também, acho que isso é muito importante. E claro, quando que tu fala sobre essa questão da IA, é muito importante, né, para quem ainda não tá utilizando, passar a utilizar. Claro que eu acho que, na sua grande maioria, quem já tá nos assistindo, já utiliza muito. Uma ferramenta muito comum que provavelmente vocês já estão utilizando no dia a dia, o próprio ChatGPT.
mas que às vezes a gente precisa realmente estar inserindo um pouco mais com a equipe. Eu sinto muito isso pela Klimba aqui. Hoje é muito prático, muito rápido, a gente está utilizando e fácil, porque a gente já entrou numa rotina que isso faz parte da rotina. Mas no começo foi um desafio, porque a gente está na nossa rotina de todo dia. Chega no trabalho, responde dessa forma o cliente, fala assim. E aquilo, tu entra meio que numa rotina monótona e que tu acaba sempre fazendo da mesma forma. Então, inserir isso e cobrar um pouco da sua equipe também vai ser importante, porque nada mais é do que ferramentas que vai ajudar o vendedor, ele muitas vezes responder mais rápido, ou muitas vezes a pessoa que está cadastrando o produto conseguir montar uma descrição muito mais rápido. Então, são ferramentas que no dia a dia vocês conseguem aplicar muito no e-commerce. Então, é legal, é importante vocês olharem para isso. E com certeza, desse nosso episódio, né, Diego, provavelmente vocês tiraram muitos insights. Nós esperamos ter compartilhado isso, né? E, Diego, obrigada por topar esse episódio com a gente também. Foi um prazer contribuir para a audiência da Klimba. E se você gostou desse papo e quer estar acompanhando a gente, né, muito mais para conhecer sobre o mundo digital, esse mundo do e-commerce, nos acompanhe tanto no Spotify quanto também no YouTube. Se inscreve lá, já assina a notificação, o sininho, para que tu sempre receba esses episódios conforme a gente for lançando. E, com certeza, queremos cada vez mais poder contribuir com vocês. Muito obrigada e até a próxima!